Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais esse dia de devocional e nós estamos falando sobre a fé. E nesses dias o Senhor tem nos abençoado muito, nós vamos continuar falando. Esses assuntos têm sido uma grande bênção e você tem visto que juntando um dia no outro, há 13 dias iguais, 4 dias iguais, você tem recebido uma mensagem completa sobre cada assunto e que assim seja e que o Senhor venha edificar. Hoje nós vamos estar falando sobre a crise da fé. A crise de quando a sua fé é provada e você recua. Isso acontece demais. Por muitas vezes vai acontecer. Porém, o Senhor tem portas de escape para nós e nós vamos ganhá-las hoje em nome de Jesus. Amém? Então abra sua Bíblia em Números capítulo 13 e versículos 26 até o 33. Dos versículos 26 até o 33. Ok? Então vamos lá? Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Acades. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita na terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe e os heteus, jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinha subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Pessoal, faz 2 anos que eles saíram do Egito para alcançar a terra prometida. E agora era só subir. Subir e tomar posse daquilo que Deus tinha dado. Porém, este inconveniente que aconteceu retardou essa subida em 38 anos mais. O que era para ser 2 anos tornou-se 40 anos. Isso acontece demais por muitas vezes não termos o conhecimento adequado e a fé sadia, as pessoas certas falando. Nós podemos retardar a bênção em nossas vidas por muito tempo. Muitos cristãos pensam que a terra de Canaã tipifica o céu e que desfrutaremos após a morte. Essa ideia, porém, está muito longe da verdade. Se o Egito é típico comparado ao mundo com sua escravidão, Canaã deve tipificar a vida abundante. Todavia, entre o Egito e Canaã há o deserto. O deserto é inevitável. Todos nós passamos por ele. Mas não podemos pensar que a vida cristã seja vivida no deserto. O deserto tipifica a vida cristã vivida na carne, segundo o esforço próprio. Os que andam na carne não podem agradar a Deus e nem desfrutar da vida plena e vitoriosa que Ele tem para nós. Então todos nós passamos pelo deserto, e então chegamos ao dia do qual nos deparamos
com uma crise para podermos entrar em Canaã. E a crise da fé e dependência e a crise de Cades Barneia. Ou seja, nós chegamos a viver no Egito, condenados. E nisso nós estamos então perdidos, vamos morrer, vamos para o inferno, mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou, o Senhor nos trouxe para Ele. E quando o Senhor nos traz, então agora nós chegamos diante de um deserto. Que deserto é esse? Não estamos mais no mundo e agora precisamos ir para Canaã, que é a terra prometida, a terra da bênção, a terra do desfrute, que é a vida plena na igreja. Então, entre sair do mundo e viver a vida que Deus quer que você vive na igreja, existe esse deserto no meio. E este povo demorou 40 anos. E essa decisão de quanto tempo você passa no deserto, ela não é uma regra. Não é 40 anos, não é 2 anos. Ela vai ser individualmente para cada um de nós dentro de uma porção. Existem pessoas excelentes no seu caráter, excelentes na sua forma de servir, excelentes na sua posição como gentleman, como uma pessoa legal, abençoada, dentro da igreja, mas ela nunca entrou na vida da igreja. Ela está no deserto, está parada, está ali entre o mundo e a vida plena da igreja, mas não encarou nenhum dos dois. Nós, às vezes, não entendemos como pode a pessoa ser crente por tantos anos e fazer isso. Porque ela foi crente por tantos anos no deserto. Todos nós vamos estar no Egito debaixo da escravidão de Faraó e do diabo. Porém, o Senhor vai nos libertar. Por isso que estamos aqui. Ele vai nos libertar pelo sangue do Cordeiro. Ele vai nos fazer passar o Mar Vermelho, que é a divisória do Egito com o deserto. Porém, agora o inimigo ele não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Depois de sairmos do Egito, que simboliza o mundo, entramos no deserto. E todos queremos ir direto para Canaã. Porém, temos que atravessar o deserto. O deserto aponta para os tratamentos de Deus sobre a nossa carne. É inevitável passarmos pelo deserto, mas não precisamos viver a vida lá. Então, quando chegamos no deserto, haverá um tratamento do Senhor. O Espírito Santo vai tratar-nos e vai querer que cheguemos em pontos cruciais para desfrutarmos da vida cristã. Isso vai exigir abandonar algumas coisas, deixar algumas coisas, não fazer algumas coisas, não falar algumas coisas, não andar com algumas pessoas em alguns lugares. E tudo isso vai ser um tratamento não da regra da igreja, vai ser um tratamento do Espírito Santo, porque é diferente de um para outro. Mas a ideia é que passemos por esse deserto, cheguemos a Canaã, onde a terra mana leite e mel, que é a vida da igreja plena. O Deuteronômio, capítulo 8, do verso 7 ao 12, diz assim: e a terra era terra de ribeiros, de água, de fontes, mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra em que se come pão sem escassez, e em nada falta nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cava-se cobre, comemo-nos, fartemo-nos na terra que é boa e que o Senhor nos deu. Deuteronômio 8, do 7 ao 12. Agora, onde é essa vida abundante e poderosa? Você acha que todo cristão tem esse tipo de vida? Não, nem é a maioria. Nem é a maioria. E por que não tem? Porque ainda estão presos no deserto. Então, a primeira crise da fé é você sair desse deserto e entrar em Canaã. Para isso, é necessário que o Espírito Santo trabalhe em você e faça transformação. E essa transformação vem pela palavra e palavra de Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor nos tirou do Egito, porque o Senhor nos livrou do mundo, porque o Senhor nos livrou das coisas ruins e prejudiciais, malignas e eternas. O Senhor tem nos levado para Canaã. Alguns já estão lá,
Outros ainda estão no deserto. Alguns estão quase saindo do deserto, mas com dificuldades. Oh, Pai Santo, derrama sobre as nossas vidas a tua bênção, para que possamos, em nome de Jesus, sair totalmente do deserto e desfrutar totalmente das bênçãos em Canaã, em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, que no dia de hoje você possa, em nome de Jesus, desfrutar de uma fé que flui para romper mais e mais, em nome de Jesus. Amém.